Você acompanha Nova Manhã Entrevista. Bate-papo com convidados especiais. Muito bem, gente, eu estou recebendo aqui, neste momento, via Meet, a intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, Mibsan Janine. Ela atua, né, com esse tipo de interpretação ali no Ministério Mais de Cristo aos domingos, onde um grupo de pessoas participam do culto. São pessoas surdo-mudas, né, e pessoas mudas. A gente vai conversar sobre esse assunto porque eu não entendo, né? Eu não sei quem é que fala Libras, né? Ou quem que, né, usa essa linguagem, né? Então, se é apenas o surdo, se é apenas surdo-mudo, se é o mudo. Então, sobre isso que a gente vai saber agora. Vamos entender, né, o que é Libras, como surgiu a Libras, né? Quem é que utiliza essa linguagem? Qual a importância também dessa comunicação para essas pessoas com essa dificuldade, né, que não tem uma comunicação. Então, qual é a importância? Porque a gente entende que quem não fala, quem não se comunica, quem não escreve, né, quem não tem a alfabetização, é uma pessoa que ela está vulnerável, né? Eu lembro na cidade de Joinville. Lá tem as Mãos que Servem ao Senhor, né? Na organização que eu trabalhava lá. E eu entrevistei muitas vezes lá a líder do Mãos que Servem ao Senhor em Joinville. E ela dizia: olha, eu acompanho os surdos em todos os lugares. Inclusive ela recebeu lá, através da rádio, uma sede, né? Um bairro onde um empresário doou lá um terreno e eles construíram a sede das Mãos que Servem ao Senhor, né? Hoje eles têm um instituto lá, eles dão cursos, eles têm um momento de lazer entre eles. É muito legal em Joinville, é forte demais o trabalho deles lá e fazem um trabalho excepcional, né? Aí a gente vai então conversar agora com a Mibsan. Ela está aqui com a gente. Muito bom dia, Mibsan. Quando surgiu Libras? Bom dia para você. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Feliz Dia dos Avós. Isso mesmo, né? Feliz avós em casa, acompanhando aí a programação também. Meus parentes, minhas tias avós. Feliz hoje também por esse dia. Parabéns aos meus colegas intérpretes, né? Nós temos intérpretes de Libras, tanto na parte onde transita, né, a comunicação verbal, né, que é o que nós temos aí como ouvintes, para a questão visual, né, que é a parte onde a Libras se encaixa. Nós temos dentro dessa parte de Libras tradutores, né, e eles trabalham com a parte mais técnica da estrutura da língua, né, fazendo uma tradução com mais pesquisa, com mais detalhamento, com aprofundamento maior, né? Principalmente traduções de vídeos, traduções de textos, e os intérpretes, né, guerreiros aí, que trabalham na tradução simultânea, onde ele recebe, né, ele ouve a mensagem, ele traduz ou ele interpreta simultaneamente. Nós temos, por exemplo, na questão das músicas, né, nós trabalhamos muito com a interpretação. A gente faz um trabalho de tradução anterior, estudando a estrutura da língua para poder trazer uma interpretação mais poética, né? Já que o surdo não ouve a música, mas ele percebe os sons, né? O ritmo, a batida, né? O local, inclusive, que a gente escolhe, né, para estar com ele sempre é mais próximo da caixa de som, mais próximo de quem está falando, para que eles percebam todo o ambiente visual. Né? E falando sobre Libras, né, historicamente, dei mais uma pesquisada aí, faz alguns anos que a gente não estuda, né, a questão mais histórica mesmo. A nossa base de Libras, ela é francesa. Começou com um estudioso aí, na época ele criou um abrigo para receber, né, alguns surdos lá na França, e ele percebeu uma comunicação gesto-visual entre duas irmãs. Isso chamou a atenção dele, né? Então ele começou a trabalhar
com esse abrigo, primeiramente no sentido mais social, de caridade, e a partir daí ele começou a estruturar a língua, né, criando as sinalizações, criando o alfabeto manual que nós temos até hoje, né, de A a Z. Nós temos uma configuração de mãos que podem representar, né, as palavras, e hoje nós temos uma sinalização muito mais complexa, né, em que a gente não utiliza só a digitalização de cada uma das palavras, mas um sinal específico. Tá? E aí aqui no Brasil começou através de um francês também. Ele até os 12 anos era ouvinte, ficou doente, sarampo, né, e acabou adquirindo a surdez, né? E ele veio para o Brasil depois de adulto, trazendo da França essa informação, trabalhando aqui com Dom Pedro II e formando a primeira escola de Libras aqui no Brasil. A partir daí, o trabalho foi expandindo, né, primeiro compreendendo a questão da surdo-mudo, né, como eram chamados antigamente, e hoje nós temos uma compreensão social muito maior e classificamos, né, esse indivíduo apenas como surdo, né, deficiente auditivo, em alguns graus, né, dependendo da surdez, ele usa o aparelho, ele consegue perceber alguma informação auditiva, e temos o surdo profundo, né, que ele não ouve nada, nem com aparelho, nem com cirurgia, realmente é uma limitação fisiológica, né, e que ele depende unicamente da Libras, né. Tem alguns surdos que são oralizados, né, eles acompanham desde pequenos fonoaudiólogo, então eles conseguem fazer uma leitura labial, conseguem se comunicar, né, com mais facilidade, vamos dizer assim, né, mas a gente precisa se adaptar ao mundo deles. Eu ia perguntar, né, quem são as pessoas, né, com essa dificuldade de comunicação que podem falar Libras ou, né, na verdade, comunicar através de Libras, né? Seria o surdo, né, o surdo-mudo que a gente conhece, né, e o mudo. O mudo também, ele tem mudos que ouvem, mas não falam, né? Então, assim, eles utilizam também a comunicação de Libras, é isso? Se eles são inseridos dentro de escolas especiais, né, nós temos as escolas bilíngues. Aí eles conseguem uma formação dentro da área de Libras. Tem muitos surdos que se comunicam por gestos caseiros, né? Eles criam sinalização, às vezes não frequentam escola, né? E se afastando dessa cultura, né? Dentro da língua brasileira de sinais. Mas nós temos escolas e faculdades, associações, igrejas, né? Que promovem os cursos e acabam inserindo o surdo. Eles escrevem muito bem o português, com algumas diferenças, né, com relação à escrita, mas conseguem sim ser alfabetizados. Tem cursos surdos formados em áreas superiores, mestres, né? Nós temos uma formação muito interessante aqui em Santa Catarina, principalmente, a IFSC, a UFSC, trabalham muito com a comunidade surda nessa formação superior também. Legal, legal. E quem é o tradutor ou o intérprete de Libras, então? É aquele que estuda, né, basicamente aí a questão da Libras. Nós temos ali na igreja voluntários, né, que também tiveram ali o básico, intermediário de Libras. A partir do momento que a gente consegue essa conexão, né, com eles na comunicação total visual, é possível a gente estar trabalhando com Libras, né? Para você ser um intérprete, você passa, assim como numa proficiência em línguas, em espanhol, inglês, a gente também tem prova de proficiência em Libras. Legal. Né? Então, a partir disso, a gente consegue a carteirinha de intérprete, né, para poder trabalhar profissionalmente, recebendo profissionalmente também. Então eles podem atuar, por exemplo, em emissoras de televisão, programas, agora a área política, né? Então esses programas políticos vão precisar do texto ali, né, por escrito, que é uma das exigências, né, das normas, né, de comunicação, e também eu creio que eles podem ter também ali um intérprete fazendo esse trabalho, né? Sim, sim, com certeza. Eles ganham por isso, né? Pode ganhar por isso também, né? Tem uma remuneração específica já, né, classificada com relação à hora de atividade, ao trabalho deles desenvolvido dentro
de várias esferas, né, públicas, né? Legal. A questão da igreja, repartições públicas, judiciário, né? Então, o intérprete é um profissional, né, dentro Legal. da área, que ele estuda, né, ele se organiza dentro dos seus estudos para poder estar atuando em várias áreas. Legal. E em que ano, né, você já falou, né, na verdade aqui, quando chegou ao Brasil, mas em que ano Libras, então, foi reconhecida no Brasil como algo oficial daí? Aqui no Brasil, em 2002, ela foi reconhecida como língua recentemente, oficial. Né, 20 anos atrás, então. Muito tempo. 24 de abril de 2002. Através do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que ele assinou aí uma lei, né, falando aí que Libras reconhecidamente como língua portuguesa, né, língua brasileira de sinais, né, oficial. Eu até achava, né, que quem inventou isso foi o Brasil, e nas pesquisas aí, vendo você falar pra gente, foi franceses. Que legal, né? Que legal, isso é muito importante, né? Inclusive surgiu, né, no intuito de fazer caridade, e é o que eu tenho visto, sabe? Por onde eu tenho passado, né, desde Joinville, conforme já falei aqui, eu acompanhei lá o Mãos que Serve ao Senhor, né? E a líder lá, ela tinha assim um amor, ela tem um amor tão grande, o coração dela é tão grande para isso, que ela falou: Márcio, eu acompanho os surdos lá no banco, porque eles precisam autorizar alguma coisa lá no banco, daí por ter dificuldade, algumas pessoas passavam na frente e surrupiavam, quer dizer, roubavam os surdos que tinham direito lá a um pagamento lá, uma ajuda do governo, uma coisa assim, né, da prefeitura, parece que alguma coisa assim. E acontecia algumas coisas. Então ela disse assim: Márcio, e tem surdos, surdas que eram abusadas, e elas confessavam pra gente, e tudo via sinais, né, e daí ela dizia, ela acompanhava cada caso, ela disse: Márcio, é cada caso, é cada situação, né? E lá na igreja, lá na cidade de Joinville, esse ministério, esse departamento, né? Eles chamam de departamento, né? Na igreja que eu fazia parte, ela atendia todos os dias, ela estava atendendo surdos lá, recebendo surdos para atender essas situações, e há milhares de situações, cada uma é diferente da outra. Então essa parte da caridade, essa parte, né, do social é muito importante. O surdo precisa, né, de uma atenção especial, e eu acho que a Mais de Cristo está de parabéns, né? E a gente já vai falar sobre esse assunto aí. Você, Mais de Cristo e intérprete de Libras, já vamos falar aí. Mas inicialmente, né, algo que me chama a atenção é que existem níveis, né, da Libras. Quais são esses níveis que existem hoje da língua brasileira de sinais? Então, nós temos uma estrutura, né, na Libras também. Assim como na língua portuguesa, em qualquer outra língua escrita e falada, nós temos uma gramática, né? Então, nós temos os verbos, sujeitos, predicados, né? Enfim, toda a situação da estrutura da língua. E na Libras a mesma coisa. A única diferença é a questão realmente visoespacial, que a gente chama, né? Que é enxergar, imaginar, né? Estar além do que só a simples palavra. Né? Quando a gente se refere a um tempo passado, o corpo da gente, como intérprete, né, remete para trás. Se a gente vai falar sobre o futuro, nosso corpo se remete para frente. Se a gente muda a referência de pessoa, a gente muda a posição do corpo. Né? Então, se vai falar numa pregação sobre Deus, o intérprete coloca Deus em uma posição. Se ele vai falar sobre o pecado, ele coloca em outra posição. Se vai ter um personagem bíblico ali no meio, a gente tem que colocar ele em outros espaços visuais para que o surdo tenha uma sequência, né, de entendimento, de compreensão do que está sendo trazido para ele ali nesse campo visoespacial. Eu ia fazer uma pergunta para você, assim, ó, lá em Joinville acompanhei as interpretações nos cultos, daí eu lembro que eles colocaram um apelido no pastor da igreja. O pastor da igreja tinha um bigodão que vinha aqui embaixo, né? E daí, então, ela fazia assim. Quando ela falava assim, o pastor disse, né? O pastor, né? Então, assim, eles entendiam que aquele sinal que ela fazia, que eles criaram, né? Quer dizer, na Libras eles podem criar um apelido, né? Eles podem criar um sinal que se refere, né,
a uma pessoa, ou se refere a uma situação, ou se refere, né, a uma nova palavra, né? É isso? É possível fazer isso, essa criação? Principalmente com relação ao nome das pessoas, né? Eles observam muito os trejeitos ou algum sinal no corpo da pessoa e eles criam um sinal. O meu, por exemplo, é a letra M. E como eu uso o cabelo é cacheado, ele gira aqui do ladinho. Esse é o meu sinal. Legal. Então, quando queria a mim, ele não vai escrever mi, bi, san, soletrado, né? Vou fazer o sinal, né? Chama e mibsa. E faz a pergunta. Pastor Júnior já foi batizado com sinal. É? É topete? Como é que é? O que chamou a atenção deles, porque são eles que observam, né? O sinal. É o queixo, né? O queixo mais quadradinho. Sim. Eles quiseram utilizar o sinal, a letra J, dedo mindinho, e eles fizeram esse sinal no queixo dele. Que legal. O queixo, né? E o J aqui embaixo, Pastor Júnior. Então, quando a gente se refere ao Pastor Júnior, quando alguém fala Pastor Júnior ou Pastor Júnior, né, essa referência que eles colocam na gente aí com relação ao sinal. É legal isso, né? Por isso a importância da convivência, de estar com eles, né, de ter esse contato visual, afetivo, né, com eles, e a partir disso eles criam os sinais aí pra gente. Então, assim, como entender, né, a pessoa surda? Então, o surdo, se ele é oralizado, fica mais fácil, né, a questão da comunicação. Falar pausadamente, né, se ele é oralizado, ele consegue compreender, sim, com leitura labial. Complica um pouquinho mais se ele é um surdo não oralizado, ou que ele não tem ainda, né, a questão da Libras. Isso dificulta um pouquinho a comunicação. Mas se eu preciso chamar a atenção de um surdo, eu posso fazer um sinal na frente dele, tocar, né, levemente, falar de frente para ele. Né? Isso acontece também com relação a se eu estou interpretando para ele e alguém, né, vem falar, é importante que essa pessoa, esse interlocutor, fale diretamente para ele. Ele vai ao intérprete e o intérprete vai fazer a sinalização. Legal, interessante. E como entender, então, a linguagem de sinais? Fazer os cursos, né? Se inteirar. Nós temos disponível aí na internet muito material interessante sobre Libras. Graças a Deus, né? Antigamente era só nas associações, às vezes tem que viajar para fazer um curso, né? Ou ficar muito tempo numa escola, né? Fazendo os cursos. E hoje a gente tem muita atividade na internet disponível com o básico, o intermediário, o avançado. Lógico que você não vai aprender Libras só assistindo vídeo, né? Você tem que conectar com uma comunidade surda, se conectar com o surdo, porque a língua de sinais ela muda, né? Assim como a nossa língua portuguesa, assim como os regionalismos, né? A gente tem o Rio Grande do Sul, tem sinais diferentes de Santa Catarina, diferentes do Rio de Janeiro, diferentes de São Paulo. Então é importante a gente estar sempre se atualizando, buscando mais informações, né, e tendo sempre uma referência de comunicação. Legal. Então aí, né? E eu acredito que em breve, né, na Mais de Cristo deverá ter aí cursos também, né? Eu acredito, né? Em breve. Está no nosso projeto, se Deus projeto, quiser. Né? A gente está com um grupo muito pequeno de intérpretes ali na igreja, por enquanto. Depois de falar um pouquinho mais sobre a questão da pandemia, a gente começou com um grupo grande, né? E hoje nós temos poucos intérpretes. Mas a gente está na nossa projeção aplicar um curso ali, formar intérpretes cristãos da nossa igreja, sim. Então, você que ouve aqui a nossa programação, é evangélico, né? Congrega também na Igreja Mais de Cristo, há uma grande necessidade de intérpretes. Porque, claro, né, eu acho muito importante todo culto, né, seria legal, culto de manhã, culto das 18 horas, culto das 20, nas quartas-feiras também, né, ter sempre ali
intérpretes disponíveis, mas não é fácil, né? Não é fácil, a gente precisa ter uma grande equipe para poder criar escalas e ali eles estarem ali voluntariamente na casa de Deus, fazendo um trabalho fantástico, né? Eu acho lindo isso, eu acompanho, né, esse projeto, essa ideia, né, desde, como eu já falei, lá de Joinville, e é lindo o trabalho, é fantástico, e eu acho que Deus, ele se alegra em ver que a igreja tem servido as pessoas, levando também a palavra àqueles que não podem ouvir, mas podem sentir lá no coração, né? Lá no seu interior, eles conseguem compreender o evangelho através de sinais. Então a gente tem essa oportunidade, né, de fazer isso, e você que acompanha neste momento aí, ó, faça parte, você que é da Igreja Mais de Cristo, faça parte, procure aí a Mibsan, tá certo? Procure ela ali no culto. Quais são os dias que você sempre está aqui disponível para conversar, para estar aí com eles e orientar esse pessoal todo aí? Fala pra gente. Então, nós sempre temos cuidado, né, dos nossos surdos aí via grupos, né, do WhatsApp. Ah, legal. Mensagens diretas com eles, né, a gente manda ou mensagem de texto ou vídeo, né, a gente prepara material em vídeo para convidá-los para os cultos, ou até para conversar com eles, né, que às vezes tem situações, foi viajar, não vai poder ir e tal, e a gente sempre combina antes, né. A nossa combinação é nos cultos de domingo, no horário das 6 horas da tarde. Ah, ok. Eles, quando não podem vir, eles comunicam. Então, não há necessidade de fazer interpretação se não tem o surdo. Né? A interpretação é para o surdo, né? A gente sempre combina antes. Por isso a importância, né? Tem gente que me perguntou até quando viu a publicação ontem da entrevista, por que vocês não fazem a divulgação no telão do trabalho de vocês, né? Durante o culto, durante a pregação. A gente tem essa proximidade do surdo. Né, graças a Deus aí liberou os cultos presenciais. Isso. A gente precisa desse contato, a gente precisa dessa proximidade, a gente precisa desse cuidado desse surdo que está vindo na igreja. Legal. Nós temos surdos batizados já, que já vieram de outras igrejas, temos surdos que estão conhecendo a palavra e têm interesse de ser discipulados, né? Então, se a gente só transmite online, a gente perde esse contato, né? Não consegue fazer um acompanhamento de qualidade. É melhor presencialmente, né? É muito melhor. Então, por isso que é importante, você que tem alguém na sua família, né, que é surda, alguém que quer aprender Libras ou, né, é surdo, mas comunica já alguma coisa, então é importante estar aí na Mais de Cristo. É como você se interessou, Mibsan, fala pra gente aí, para ser uma intérprete. Conta pra gente. Então, começou com meu filho, ficava com uma babá pertinho da minha casa, e ela cuidava dele na casa dela. Ela tem, né, um filho surdo, na época ele era adolescente, e o Alisson, né, hoje ele trabalha aí no teatro da igreja também com jovens. Ele chegava em casa depois e pedia água para mim, pedia pão, pedia carne, tudo isso utilizando sinais. E me chamou a atenção porque eu pensei, meu Deus, essa criança não está desenvolvendo a linguagem, né? Fui lá e conversei com ela, estimula ele a falar e tal. Disse, não, ele não está deixando de falar, é só porque ele está aprendendo com o meu filho. E eles conversavam a tarde inteira usando língua de sinais. Aí eu perguntei onde é que tinha um curso, eu achei maravilhoso, né, aquela manifestação assim de comunicação. Fui atrás, né, uma escola de surdos lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, a escola Padre Reus. E fiz o curso básico intermediário, depois comecei a fazer faculdade, entradas optativas em Libras, eu fiz, todas as que apareciam dentro do curso de extensão. E aí, quando eu vim para Criciúma, fiz o meu curso de letras, português e espanhol, entrou uma optativa novamente, fiz, e me pós-graduei em Libras, mas isso é em 2010. E nesse período todo, eu fiquei sem contato com a comunidade, que a gente se mudou de novo. E aí nós, em 2011, né, foi minha formatura na área de Libras, e eu trabalhei com poucos surdos nesse período, né, trabalhava com autoescola também, e dentro da autoescola a gente formou 6 surdos para o trânsito, né, categoria de carro e moto. Então toda a aula teórica foi direcionada com Libras. Que legal. Toda a parte prática, né, o Tony, tive que ensinar Libras para ele também um pouquinho, para ele poder orientar os surdos, né, da maneira correta. Legal.
Legal, legal. Eu vou trazer aqui em breve, viu, gente? O pessoal lá da Autoescola Inova. Em breve a gente vai bater um papo aí, porque por esses dias é o dia do despachante, né? E a gente vai aí trazer uma autoescola, e eu pensei aí na Inova pra gente bater um papo aí sobre esse assunto, inclusive essa inclusão aí que é top demais. Olha, vale a pena, gente, tá? Como iniciou o seu trabalho então com Libras na Mais de Cristo? Fala pra gente esse casamento aí, né, de você com a Mais de Cristo, e aí o ministério tem um nome, né? O ministério ali é um sinal, né? Uma mão e tal ali. Isso, eu vi, Como é o nome desse ministério aqui na Mais de Cristo? Esse é o sinal da Igreja Mais de Cristo. Ah, que legal! De cristão, né? O de Cristo, que esse é o sinal de Cristo. Sim, o maisinho que acaba fazendo aqui junto, e seguidor. Que então, legal! Tem uma professora surda que veio fazer uma palestra uma vez pra gente, ela ficou pensando ali qual o sinal, né, que podia ser Mais de Cristo. Que legal, que legal. Então fala pra gente esse casamento seu aí com o Libras na Mais de Cristo. Fala pra gente. Então, nós temos a nossa líder na época que formou esse grupo, a Lucielen Lima. Hoje ela está em Tubarão. Ela lançou um desafio aí na igreja um dia. Ela falou, né, que se sentiu de Deus de trazer essa oportunidade, né, para quem tivesse interesse de participar e construir esse ministério. E durante um culto ela interpretou uma música em Libras, né, no altar ali na igreja. Muita gente procurou, muita gente se inscreveu. Começamos, né, o curso, até comecei um pouquinho depois, mas entrou a questão aí da pandemia, infelizmente, foi diluindo, né, as pessoas, né, pelas questões aí obrigatórias, né, de permanecer em casa, até a gente se adaptar com o sistema online. A gente perdeu muitos que tinham começado aí esse trabalho junto com a gente, né? Mas aí em 2021 a gente começou a fazer estágios, né? Estudar aí uma vez por semana, trocava ideia, ela dava tarefas, atividades pra gente, pequenos trechos de pregação para interpretar em casa e mandar em vídeo. E por fim descobrimos que tínhamos já uma surda na igreja, há 3 meses frequentando, sem o acompanhamento de um intérprete. E aí ela comentou, né? Olha, gente, nosso trabalho vai ter que começar do jeito que a gente está. E a gente começou, entramos em contato com a Laura, que é essa menina surda, ela veio de Minas. Ela estava sofrendo de certa forma, né? Acompanhando o culto sem entender nada. Imagina. E a gente começou, né, explicando para ela, nós estamos começando o trabalho agora. Ela disse, não tem problema, eu entendo. Né, e graças a Deus todos os surdos que estão conosco entendem essa situação, né, com relação aos intérpretes e os alunos, né, que estão praticando a Libras ali também, né? E a gente deu esse atendimento, então, começando com a Laura, e a Laura começou a convidar amigos surdos também. Que legal. Né? Ana Paula, veio o Ayman trouxe o Diogo trouxe o Yuri. Aí depois veio alguns cultos de outras igrejas, não estavam acontecendo, né, com essa questão da acessibilidade, começaram a procurar também. Então hoje nós temos uma média de 10, 13 surdos ali, não frequentam sempre nos mesmos dias, né, mas a gente sempre tem a presença deles aí no culto das 6 da tarde aos domingos. Ok, então aqui fica mais uma vez o convite, né? Eu convido aqui você, ouvinte, Mais Alegria, se você conhece alguém que é surdo, convide-os para estar na Mais de Cristo, né? Eu vou depois pedir para Mibsan bater uma foto aí, tá certo? Desse sinal aí, ó, pra gente depois publicar aqui na rede social da Mais Alegria, tá certo? Pra você convidar aí os surdos, até mesmo fazer um videozinho, tá? Você faz um videozinho assim, ó, convido você para vir ao culto na Mais de Cristo. Vai ser muito legal, tá? Depois faz um videozinho pra gente aí e manda pra gente esse videozinho de até 20 segundos aí, a gente vai colocar no perfil da Mais Alegria FM, tá certo? E gente, convida os surdos. Eles precisam receber o Evangelho de Cristo na linguagem deles. E somente Libras que vai traduzir
Deus para eles, né? Então a gente precisa compreender, né? Deus, né? Como certa vez uma criança estava olhando a formiguinha lá sofrendo, e ele queria ajudar a formiguinha, mas o dedo dele é muito grande, e ele dizia: como é que eu vou ajudar essa formiguinha? Daí um outro amiguinho falou assim: você tem que virar uma formiguinha para falar com ela. Daí aquele senhor que estava ali em pé olhando, era um pastor, ele viu a criancinha falando com a outra criancinha, e olha só, o papinho entre elas. E ele falou assim: puxa vida, e é assim que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele é um ser supremo, ele é um ser grandioso, ele é um ser tão grande, mas ele conseguiu ser bem pequenininho e caber no meu coração. Disse: uau! Ali ele entendeu que também nós podemos alcançar outras pessoas para Cristo do jeito que elas são, né? Da forma que elas entendem, que elas compreendem. Tá aí o Libras é para isso, gente. É para traduzir Deus para as pessoas, né, no culto. Então, se você conhece alguém que é surdo, traga na Mais de Cristo, domingo, 18 horas, né? É a oportunidade aí de eles ouvirem o Evangelho, serem alcançados, receber a tradução simultânea ali no culto. É muito legal. Ô, Mibi-san, pra gente poder aí, ó, eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Isso aí, estamos chegando ao final já do nosso bate-papo aqui. É o seguinte: na Mais de Cristo, os surdos eles podem cultuar a Deus na igreja, então entender toda essa dinâmica, né, que acontece ali na reunião. Sim, com certeza. Dentro do culto ali, hoje nós temos a Deise Leonel, que é nossa intérprete profissional, né? Ela é intérprete, já interpretou para o governo, trabalha na UFSC. Né? Então ela é nossa base aí na parte profissional mesmo, né? Depois nós temos a Bárbara, ela trabalha como intérprete também, acompanhando alunos surdos na escola. O Luan, que já veio com uma bagagem de Libras também, trabalha, né, atua ali junto com a gente. Temos a Sandrine, que também trabalha com a gente ali aos domingos. A gente sempre reveza, né? Legal. Às vezes não estão todos os intérpretes, né? Às vezes tem alguns compromissos pessoais, mas a gente reveza uma mini escala aí, né? Mas Legal. Estamos precisando com certeza de mais mãos aí para contribuir com o ministério, né? E a Lucielen continua fazendo trabalho junto com a gente nas terças-feiras à noite, de forma online, às 8 horas da noite. Ela libera um link, né, pelo Instagram, e a gente libera dentro do grupo de Libras também, e a gente recebe surdos de todo o Brasil. Legal. De várias denominações. Né, com o intuito aí de ensinar, né, de trazer o ensinamento da palavra, de tirar as dúvidas deles. Né, às vezes o pastor falou muito rápido, faltou um termo, de repente não deu para entender. É o momento deles trazerem como uma célula, né, a informação ali para eles na língua deles, né, na língua de sinais. E dentro do culto, a gente tem o Josias, da área da música, aí, que nos ajuda, né? O famoso Zia. O Zia. Nos auxilia toda semana aí, mandando quais são as músicas, né, que serão tratadas aí no domingo, para a gente poder estudar com antecedência. Lógico que isso acontece, né, de espontaneamente ter outra música no grupo, no culto, né, também, de forma espontânea, e a gente está ali também para estudar um pouquinho mais essas músicas e trazer para eles. Eles cultuam junto com a gente no louvor, tem no telão a letra, isso é muito importante, né, manter a letra no telão. Não tem ainda nos vídeos, então a gente faz a tradução simultânea, né, do que é passado ali nos recados de apresentação, de oferta, né, e da palavra propriamente dita, ela é simultânea, né, mas sempre que possível a gente procura estudar antes, porque a gente traz uma interpretação mais poética, mais visual, e a gente percebe neles o entendimento do que a gente está passando, né? A emoção, né? A gente vê eles emocionados cantando com a gente chama de cópia. Aqui na frente eles copiam a informação e vão sinalizando junto. Né? Eu tive uma experiência pessoal assim com relação ao coral. Os dois surdos nunca tinham assistido a um coral. Isso até me emociona assim também. E naquele dia só estava eu e a outra intérprete, a Bárbara. E eu havia voltado de um congresso de surdos, então estava transbordando assim de Deus, né? E eu fiz a interpretação ali para eles de forma totalmente diferente, bem mais visual, bem mais expansiva,
E eu vi a emoção deles, assim, sabe? Isso, eu senti que mudou muita coisa ali com eles também, com relação a isso. Inclusive, um desses meninos que estava nesse dia aceitou Jesus agora no domingo. E a gente vê, então, o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa oração, do nosso jejum, né, da nossa busca constante em fazer sempre o melhor. Né? Eles estão ali assim, entendendo, né, a gente com as nossas limitações, mas também com a nossa disposição, né, em fazer porque é para Deus, né, é para o Senhor, não é para homens, né, e a gente procura fazer sempre o melhor. O que eu achei muito legal foi quando vocês procuraram fazer o teatro em Libras. Enquanto lá em cima acontecia o teatro com os personagens, eu olhei de longe, viu? Eu não estava ali perto olhando vocês, mas eu estava de longe só observando. E eu vi que vocês interpretavam o teatro entre vocês, as intérpretes ali, os intérpretes, né? Fazendo o personagem lá de cima igualzinho, né? Para que os surdos entendessem, compreendessem, vendo a cena lá em cima e olhando ali a interpretação, né? Eles iam entendendo o que estava acontecendo e que as pessoas que estavam ouvindo, né? Recebendo também a informação, recebendo aquela presença ali do objetivo daquele teatro, né? Que era transmitir uma mensagem, transmitir uma história, né? E vocês faziam iguais, né? Vocês conseguiam traduzir toda aquela emoção, todo aquele momento ali. Eu vi que na hora que, né, eu tava lá o mal, né, se apresentando e tal, também o intérprete fazia igual, né, fazendo sinais e tal, porque eu vejo que Libras, né, é um todo, né, é aquele movimento todo, é expressão, né, do rosto, a expressão do corpo, é movimentação, e para que ele possa entender o que está sendo transmitido, né? Eu acho muito legal isso, viu? Parabéns aí para vocês, parabéns aí a todos os intérpretes nesse dia catarinense, do tradutor, do intérprete de Libras, né? Parabéns a todos vocês que fazem um trabalho lindo, seja voluntário, seja também lá profissionalmente, né? Para tendo lá sua oportunidade, né? De ter o seu salário, ter um retorno disso também, mas principalmente aqueles na igreja que fazem um trabalho lindo, voluntário, e só Deus para pagar, porque eu creio que o reino de Deus, a glória de Deus, naquele dia todos nós receberemos aquele galardão daquilo que fizemos com o coração para Deus, né? Naquela entrega total. E é isso que eu vejo o trabalho de vocês ali na Igreja Mais de Cristo. Eu tenho visto que vocês fazem com excelência e fazem com o coração, né? E eu acho que quando você faz com o coração, o nome de Deus é glorificado e as pessoas lá até parece que não estão vendo, né? Eu estava lá de longe observando, vendo o teatro, olhar para Libras, e eu dentro do meu coração falava assim: glória a Deus, que Deus dê saúde para esse pessoal ali que está fazendo um trabalho fantástico, né? Que Deus honre esse pessoal aí. Então agora estou tornando público aqui o que eu vi, né? A emoção que eu senti vendo vocês fazer o trabalho, todos ali, né? Eu vi que todos se empenharam, todos fizeram assim um trabalho excêntrico, né? Eles interpretaram, eu vi que eles passavam toda aquela emoção. Até mesmo assim, eu olhava assim lá, né, o sujeito interpretando lá em cima, eu vi que o intérprete fazia até melhor aí, aquela parte assim. Era muito top, viu? Muito top. Parabéns aí, tá? Transmita o parabéns nosso aí no grupo, né? Dos intérpretes. Pode transmitir o nosso abraço lá, o nosso parabéns nesse dia especial, tá certo? Pode transmitir lá, que nós honramos muito, né? A liderança, presidente, sênior, pastor Júnior, né? Toda a diretoria, todos nós admiramos o trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho fenomenal e indispensável. Amém? Amém. Antes o senhor perguntou a questão do nome do nosso grupo, né? Que a gente falou Mais de Cristo, esse sinal. Nós temos emprestado o nome Libras com propósito. Ah, legal. Aí,
propósito é esse sinal aqui. Na projeção da nossa camiseta, as mãozinhas, né? Propósito, Libras com propósito. Pego emprestado aí no projeto que nós seguimos, né? Acompanhamos aí, que é o DOT Libras. A Lucy Ellen é muito amiga do pastor Alex, e através desse trabalho dele, ela trouxe essa ideia da Libras com propósito para dentro da igreja, com o propósito de levar a palavra de Deus aos surdos. E o DOT Libras, ele já tem hoje aplicativos de Bíblia traduzida para surdos. Legal. Em vídeo. Um trabalho lindo que o pastor Alex tem feito. Hoje ele está em Brasília. Ele teve, né, alguns anos atrás, o filho dele nasceu surdo. Né, e através desse testemunho de vida dele, ele foi buscando informação em Libras e foi se melhorando, né, e hoje ele está fazendo a tradução da Libras, ele abre cursos em vários estados, né, ele tem essa comunicação muito aberta dentro da parte cristã, né, mais direcionada para a parte cristã. Quem puder acompanhar o trabalho aí na internet também, DOT Libras. Legal. Né, Libras, um aplicativo também com Libras em vídeo, na parte bíblica. A gente estuda muito, né, muito sinal novo está aparecendo aí também com relação a sinais dos personagens bíblicos, né? Moisés, por exemplo, é esse sinal aqui, por causa do cabelo do lenço, né, que usava esse Moisés. Jesus é esse sinal. Sim. Pregos nas mãos, né? Isso. Que legal. Enfim, tem variedades aí de sinais para cada personagem. A gente vem acompanhando isso com quem já está fazendo, né? Com profissionais também dentro da área de Libras cristã, né? Dentro desse contexto cristão. Eu queria, nesse momento, né, para a gente encerrar nosso bate-papo, né? Para eu já chamar aqui, na verdade, aqui... a gente chama de intervalo da emissora, que é o prefixo da emissora, né? Eu queria que você resumisse, então, em uma frase, 2 frases, 3 frases, o que você desejar, o seu trabalho, a sua atividade aí como intérprete de Libras. Resuma em uma frase aí para a gente poder encerrar e obrigado pela entrevista. Então, tem um salmo que eu amo de paixão, né? O dia que eu li, assim, me saltou aos olhos e vai ao encontro realmente do nosso propósito de trabalho dentro da igreja, na comunidade, né? Que é o Salmo 90, 17. Ele fala assim, que a graça do Senhor nosso Deus descanse sobre nós. Confirma para nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos.